Nós vamos falar hoje sobre um tema muito interessante. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Eu tenho lido o livro de Coríntios durante esses dias. Vamos ler então, irmãos, 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que, quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma, anátema Jesus, ou maldito Jesus, né? Anátema quer dizer maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas, a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também como o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou corpo, nem por isso deixa de ser corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que não parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra, a passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que todos são profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o mesmo dom, o dom de interpretar essas línguas? Entretanto,
procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém. É uma leitura um pouco longa, mas é uma leitura que fala muito e nos ensina a respeito dos dons espirituais. Ele diz que o mesmo Espírito, ou o Espírito de Deus, diz-nos a palavra, por exemplo, quem conheceu a mente do Senhor? Mas ele diz que o Espírito de Deus conhece a mente do Senhor. E depois ele diz que tem revelado isso, tem ocultado aos sábios entendidos, mas tem revelado isso aos pequeninos. Nós, como igreja de Cristo, amados irmãos, temos com Ele uma ligação. Nós somos um com o corpo de Cristo, de forma que em nós opera a sua graça para que o corpo seja nutrido de toda a graça, de todo o amor e de toda a pessoa de Deus, de toda a pessoa do Pai. Como igreja do Senhor que somos, cabe a nós buscarmos os dons espirituais. Quando nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, que o Espírito dá a cada um como quer, nós talvez interpretemos de forma errônea, querendo que simplesmente o Espírito despeje sobre nós os dons. Mas não é isso que a Bíblia Sagrada está nos dizendo. Está dizendo que nós devemos procurar. Paulo encerra o capítulo 12, que na verdade é uma carta escrita à igreja de Coríntios, dizendo o seguinte: quero que vocês saibam que vocês devem procurar com zelo os melhores dons. Então não é simplesmente uma coisa despejada do céu, sem que nós, como igreja, busquemos. E eu temo que em nossos dias nós estamos buscando os nossos doutorados, nós estamos buscando as nossas universidades, nós estamos buscando os nossos estudos científicos, mas não estejamos buscando os dons. Há quanto tempo, talvez, você não faça uma oração dizendo a Deus: Pai, derrama sobre mim os seus dons. Pai, eu quero ter esses dons. Pai, eu quero o dom de profecia. Pai, dá-me o espírito, dá-me o dom de sabedoria, dá-me o espírito de conhecimento. Paulo, por exemplo, fala sobre a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. A palavra de sabedoria é a aplicação daquilo que se recebe de Deus, de forma que você sabe falar na ocasião certa, de forma que você sabe entender, discernir os espíritos e proclamar, ministrar a palavra a alguém de forma cirúrgica e excelente. Isso não é dado pelos nossos livros e nem por aquilo que a gente aprende na nossa escola. É algo sobrenatural. A palavra de conhecimento, por exemplo, que está dizendo em Coríntios, já é a revelação, porque é o conhecimento de Deus acerca daquilo que nós estamos vendo, ou acerca daquilo que nós estamos olhando, quando ninguém mais vê e Deus fala para você: é isso que está acontecendo. Já aconteceu com você? Às vezes nós estamos aqui proclamando a palavra, estamos aqui dizendo a Deus, dizendo aos irmãos aquilo que Deus tem falado conosco como igreja, e de repente alguém no final do culto para o pastor e fala assim: puxa pastor, olha, hoje parece que o senhor falou comigo. Na verdade todos os dias, irmãos, eu queria falar com você, mas amém, glória a Deus, porque parece que aquele dia, de uma forma especial, o Senhor tocou você e disse exatamente aquilo que você estava passando, sem que nós tivéssemos nenhum contato ou nenhuma conversa que pudesse ser revelado isso. Mas o Espírito Santo de Deus, que se move em todos nós, traz essa revelação à tona. Ou talvez até mesmo uma palavra que em uma conversa você esteja falando com alguém e Deus fala para você nitidamente:
diz isso para ela. Uau! Você chega e fala: olha, é isso. Aí a pessoa começa a chorar, na maioria das vezes. E fala: puxa, como é que você sabe? Deus está me falando isso a seu respeito. E a pessoa começa a entender que realmente foi Deus quem falou, porque quem pode ter o conhecimento daquilo que estava acontecendo é somente aquele que conhece todas as coisas, o nosso Deus. O chamado hoje é a procura dos dons da igreja, porque nós procuramos as nossas coisas, nós procuramos trabalhar, nós procuramos ter a nossa vida de uma forma um pouco mais estabilizada, nós procuramos ter mais conhecimento para que nós possamos ter um trabalho melhor, nós procuramos as coisas para que as coisas aconteçam, porque nós sabemos, como diz o dito popular, nada cai do céu. É isso que muitas vezes faz com que levantemos 4 horas da manhã e vamos ao trabalho, e depois saiamos do trabalho, vamos direto para uma universidade, e depois a gente chegar em casa meia-noite, só dá tempo de tomar um banho, comer alguma coisa, naná, e 4 horas da manhã o despertador desperta novamente, e essa rotina vai indo. Ora, irmão, se nós estamos procurando para a nossa sobrevivência na terra, que são coisas que a Bíblia diz que a traça e a ferrugem consomem, por que não fazemos isso ao Senhor? Por que não procuramos o Senhor nas madrugadas, ou por que não procuramos o Senhor em todo o tempo? Esse é o chamado à igreja hoje. Ou talvez você que vai me assistir, não sei em que dia, esse é o chamado para você também. Porque a igreja de Jesus precisa expor como uma flor que abrocha, que desabrocha, que mostra a sua beleza, precisa expor a beleza do seu mestre, a beleza do Cristo que habita em nós, porque se nós não expusermos aquilo que é o doce perfume de Jesus, então seremos uma igreja morta, uma igreja que não tem o que mostrar, ou que não tem sequer responsabilidade de ser um sinal histórico do reino de Deus, como nós pregamos. Isso, na maioria das vezes, não acontece nessas 4 paredes, mas acontece no seu trabalho, acontece no seu relacionamento com alguém que está lá fora. Mas a igreja é nutrida aqui dentro. Como o apóstolo Paulo diz, quando vocês se reúnem entre vocês, na mesma carta de Coríntios, uns se levantam para salmodiar, cantam em salmos, outros se levantam para profetizar, outros se levantam para falar em línguas. E aí ele diz o seguinte: é tanto a manifestação disso, que ele diz: olha, o segundo espere o primeiro. Quando esse estiver proferindo uma profecia, então que o segundo espere o primeiro acabar, para que ele possa proferir a sua profecia diante da igreja. De forma que ele diz: se você fala em línguas, que você não fale para a igreja se não houver intérprete. Porque há manifestação nas reuniões, nos cultos de louvor ao Senhor. É isso que Paulo está dizendo lá. Quando vocês se reúnem, acontece isso entre vocês. Todavia, eu digo a vocês que o culto deve ser feito com ordem e decência. Quem nunca ouviu, talvez os novos nunca tenham ouvido, né? Mas quem tem já uma tradição cristã, protestante, certamente já ouviu ou um pastor ou um presbítero meio bravo no culto, dizendo: olha, o culto deve ser feito com ordem e decência.
Mas quando Paulo estava exortando os coríntios lá, com a ordem de decência, era justamente por causa dos dons que eram manifestos na igreja. E essa é a igreja que eu vejo, a igreja que manifesta os dons, a igreja onde tem a multiformidade e sabedoria de Deus, como diz em Efésios capítulo 3, verso 10, que através da multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da igreja do Senhor, porque aprove o Senhor fazer isso. Meu irmão, comece a orar por dons, comece a buscar, comece a dizer: Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, eu não consigo viver sem ter dons para servir ao meu irmão. Porque se uma coisa, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo em 1 Coríntios capítulo 12, falando do corpo que tem muitos membros, e é o que ele está afirmando, é uma leitura clara que nós temos a respeito desse texto, é que o mesmo Espírito opera em todos, de forma que talvez me falte algum dom, mas que o Paulo tenha. Talvez me falte algum dom, mas o Reneu tenha. E a igreja é nutrida pelo mesmo Espírito, o Espírito do cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E nós então passamos a ser uma igreja viva, forte, triunfante, que se alegra porque vê nesse organismo vivo as coisas acontecendo. Mas não vão acontecer se nós não buscarmos. E esse é o convite de Jesus, para que nós busquemos os dons, para que nós sejamos nele uma pessoa só, e que nós tenhamos em nós a própria vontade do Pai, sendo manifesta através do reino de Deus na nossa vida. Este é o convite nessa manhã, independente do número de pessoas que estamos presencialmente aqui, o convite é feito a todos nós, e basta, seja aqui, ou seja quem está nos assistindo, dizer: eu quero Jesus, eu preciso Jesus, e buscar, e o Senhor vai dar, porque é o mesmo Espírito, é o Espírito Santo que derrama sobre nós esses dons maravilhosos. Eu não me esqueço em uma viagem, quando eu já devo ter inclusive testemunhado isso aqui, mas como eu disse, eu estou ficando velho e repito as mesmas histórias, e nós estávamos em uma viagem, 5 jovens, e de repente Deus faz algo, e Deus começa a revelar coisas, e nós estávamos assim, em uma viagem com os irmãos da igreja, apenas queríamos ir à praia, apenas queríamos olhar o mar, apenas queríamos nos banhar nas águas salgadas do Oceano Atlântico e ficarmos em paz. Mas Deus queria mais. Deus nos levou até um grupo de jovens, onde foi manifesto o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas, e foi dado ali palavra de conhecimento naquele lugar, e revelações, e esses jovens então ficaram maravilhados e começaram a chorar. Nós dissemos para esses jovens que estavam desviados da igreja de Jesus: voltem para Jesus, porque Ele chama vocês hoje. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, que eu não esqueço, que marcou a minha vida. E quando nós saímos então da presença desses jovens, eles estavam em um ambiente festivo, em uma noite, por volta aí da meia-noite, 1h, e nós então também estávamos ali, mas não compartilhando das mesmas coisas que esses jovens estavam. E quando nós os encontramos, logo Deus falou: olha, há algo que eu quero fazer com eles. E aí a gente simplesmente começamos a conversar, e aí Deus tomou conta de nós, e foi uma bênção. E nós fomos deixá-los em casa, esses jovens, fomos deixá-los em casa. Após deixá-los em casa, ficamos mais de meia hora chorando dentro do carro,
nos sentindo emudecidos por causa da presença do Espírito Santo, que é maravilhosa, que é tremenda, que é formidável. Como a experiência que o irmão Flávio nos contou aqui quando estava orando com seu irmão no monte. Experiências espirituais, cuja o Senhor derrama quando buscamos dons para que possamos servir a igreja e servir aqueles que nos rodeiam. Nessa manhã, o convite de Jesus, Igreja do Senhor, é: busque os dons, busque os dons, e não tem idade para isso, seja você com 16 anos, seja você com 61 anos, entendeu? Invertido, 16, 61, seja você com 16 ou com 61, não importa, Deus quer derramar sobre a sua vida os dons, basta nós buscarmos a Senhor, e Ele vai fazer da nossa igreja local, porque Ele vai derramar sobre a sua vida, e você vai servir a gente, vai servir essa igreja, vai fazer dessa igreja uma bela flor aqui nesse bairro, exalando o perfume de Cristo, e dando a todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, um sinal histórico do reino dele para eles, para que eles saibam que no Senhor eles têm a salvação da sua alma. Porque é isso que precisamos nesses tempos difíceis. Amados irmãos, oremos por dons nessa manhã. Oremos por dons nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos nos pôr de pé, em nome de Jesus. E eu queria convidar você a se lembrar disso. Prega na sua geladeira lá os dons que você quer. Nós fizemos uma pesquisa essa semana para que você pudesse estar lá no grupo, né, da igreja, você pudesse responder os ministérios que você quer fazer parte, porque o apóstolo Paulo aqui fala dos dons, mas que eles são utilizados nos ministérios da igreja, ou nessa tradução, que é a Nova Almeida atualizada, ele diz serviço, né? É o serviço, ministério é igual a serviço, ou seja, nós servirmos na igreja. Eu fico muito feliz com os nossos irmãos do diaconato, que tem começado, né, a fazer a igreja diferente. Eu tenho sentido isso. Quando eu venho à igreja, eu já me sinto mais recebido, mesmo sendo pastor da igreja, porque eu sei que vai ter um diácono na porta, vai ter um diácono ajudando lá com as crianças se precisar, vai ter um diácono que você vai poder correr. Nós ainda não os identificamos, a gente está num processo, né, da junta diaconal, possivelmente a gente vai ter uns coletinhos aí para eles, para que eles saibam, mas assim, Deus quer que nós sejamos galardoados com dons, para que juntos nós possamos servir uns aos outros. Então, nessa manhã, eu quero chamar você a orar por dons espirituais na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, nesta manhã, nós acreditamos, Deus, na sua palavra, e sabemos que o Senhor, ó Deus, dá os seus dons e distribui os seus dons na sua igreja, ó Pai, para que nós possamos servir aos nossos irmãos. A sua palavra nos diz, ó Pai, que os dons são para um fim proveitoso, para um bem comum, para que o corpo de Cristo, ó Pai, possa ser cheio, ó Pai, do seu Espírito, para que através da manifestação, ó Deus, dos dons espirituais do seu Espírito Santo, nós vejamos, ó Pai, o seu bom perfume, ó Pai, sendo exalado no meio da igreja e fora dela também. Por isso, nessa manhã, que o Senhor, ó Deus, possa cuidar dos meus amados irmãos e possa manifestar nos meus amados irmãos, ó Pai, o seu desejo deles buscarem com zelo os melhores dons. A sua palavra diz também, ó Deus, que o apóstolo Paulo quer nos mostrar um caminho mais excelente. Ele vai falar do amor no capítulo 13 de Coríntios. Pai, que tudo isso seja feito em amor, que o nosso coração arda em amor por Ti, Jesus. Que nós, ó Pai, estejamos, ó Deus, sempre prontos a servir o nosso irmão, a servir a igreja, por causa do amor
que recebemos de Ti, o amor incondicional que recebemos do Senhor. Não é da maneira como o amamos, Deus, mas é da maneira como o Senhor nos ama. Que assim seja na nossa vida, e que esses dons, ó Pai, sejam repartidos, ó Pai, pela sua igreja, em nome de Jesus. Que o seu Espírito seja manifesto, ó Pai, na vida dos meus amados irmãos, mas que eles busquem, ó Pai, com toda a força, ó Pai, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Busquem os seus dons, busquem a sua presença, e eu tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre eles, ó Deus, o seu Espírito, ou a sua graça e os dons espirituais. Deus, nessa manhã, que esse convite possa, ó Deus, estar ardendo no coração da sua igreja, e a sua igreja possa, ó Deus, querer os dons que o seu Espírito tem para servirmos uns aos outros, em nome de Jesus, amém.